Salve, salve pessoal, aqui é o Ed, feiticeiro de Quimbanda Nagô, e esse é o Império da Macumba. E hoje nós vamos falar sobre Maioral. Quem é Maioral? Bom, se você perguntar isso para o quimbandeiro médio, quimbandeiro comum, ele vai te responder que Maioral é uma força, como se fosse a alma do mundo, e essa força meio que sem consciência, né? Uma massa de força, uma massa de energia antropomórfica, né? Que sustenta o culto de Kimbanda. É, Essa massa de energia, ela não tem consciência, é simplesmente energia. Essa energia ela se transfigura em outras três entidades, né? Lúcifer, Beelzebub e Astaroth, que são os nomes sincretizados, né? Os nomes cabalísticos, né? Dessa transfiguração, né? Sendo Exu Lúcifer, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Beelzebub, Exu Mor e Pombogira Astaroth, né? A Pombogira Rainha das Sete Encruzilhadas. E esses três vão se transfigurando, né, em outros Exus, né? É isso que seria Maioral, uma massa de força que se transfigura em três divindades, né, três deidades, três entidades. E essas outras três entidades elas vão se transfigurando em outras. É por isso que todos os Exus eles respondem a Maioral, eles têm o poder de Maioral e canalizam essa energia. Bom, isso é o que o pessoal comum fala e é essa que é a egrégora que nós temos. Ah, vai lá, acende uma vela maioral antes de acender pro seu Exu, né? Quando você vai pedir alguma coisa, né? Para você poder ter mais força naquilo que você está pedindo e para estar canalizando a fonte de energia primária, né? Que o Exu vai estar usando para realizar o seu pedido, né? O seu objetivo, né? Lembremos que primeiro ele vai usar energia de maioral e depois da oferenda que você está colocando, né? Arriando ali para ele fazer aquilo que você está pedindo. Bom, mas como eu já disse em outros vídeos, como hoje está tendo aí um resgate pan-africano de informações, nós sabemos que essa parte de maioral ela foi tirada da tradição dos congoleses que vieram para o Brasil, né? Maioral, né, que aqui a gente não podia chamar o baculo, esse aqui é o maioral da Quimbanda, né? É um ancestral e ao mesmo tempo uma divindade que gerencia o umbral, que o nome correto seria Izuanga, né? É, mas como não podiam chamar ele pelo nome aqui por causa da colonização, por causa do escravismo, né? Chamaram ele de maioral porque era uma coisa que não feria ninguém e ninguém sabia quem que é o maioral do local, quem que é o maioral do culto. Aí é esse baculo. E o nome foi se perdendo e hoje em dia ele está sendo resgatado. É, aí o que o pessoal pergunta muito é por que, mas tá bom, mas por que, que isso veio do Congo, né? Por que, que não tem isso na parte dos Yorubá? Simplesmente foi porque não quiseram não acharam, como eu posso dizer, uma forma de tirar essa parte do culto iorubá, né? No candomblé, né? De Angola principalmente, cada orixá, principalmente os orixás que lidam com o lado da morte, da passagem, eles não têm muito essa parte de, de tomar conta de um local onde o pessoal que não viveu a vida direito fica e acabou, né? Já na parte das religiões Bakongo, né, das religiões dos congoleses que vieram para o Brasil, já tinha essa parte, né? Você tem lá o Bakulesé que é responsável por essa parte do que é o umbral, essa parte do lado espiritual. Então essa parte ela foi agregada ao culto de Kimbanda e simplesmente foi isso que aconteceu. É até interessante dizer, né, que, por exemplo, né, a gente o nome do culto Kimbanda ele vem da parte Yorubá, né? Kimbanda, como eu já disse, ele quer dizer feiticeiro. E quando você se torna um feiticeiro de Kimbanda, você, antes da sua digina, do seu nome místico ali, né? Você vai se chamar Nganga. E Nganga também quer dizer feiticeiro, especialista, herbalista, curandeiro, né? Então, só para colocar por cima, né? Mais uma coisa que veio da cultura do Congo. Mas, simplesmente é isso, gente. O maioral é uma divindade chamada Essé do panteão Bakongo, né? E ele foi sincretizado com esse nome aqui de maioral, simplesmente para que os escravizados eles pudessem estar cultuando essa entidade. E
a força dele se transfigura através dos Exus e Pombogiras, né? É, eu sei que é meio complicado de entender essa parte, mas se fosse dizer assim de uma maneira mais pura e mais técnica, é aquilo, como na cultura Bakongo, esse gerencia o umbral e ele que permite a entrada e a saída dos espíritos do reino do Izuanga, que é o umbral, é como se ele desse força para essas pessoas voltarem, como Exus e Pombogeiras depois do treinamento ali, da instrução do mestre Ganga, e eles vão estar atuando na Terra com energia e a permissão do maioral que seria o Essé, né, o Bakulo Essé. Não é muito diferente do que a gente pensa da egrégora comum de Kimbanda dentro do que se remete a maioral. Né? Para o culto comum, ele é só visto como uma fonte de energia infinita que vai se transfigurar em vários estilos e pombogiras. É simplesmente um paralelo. Na cultura Bakongo, ele é como se fosse uma divindade. Ele é uma divindade que permite que os espíritos voltem à Terra. E na cultura comum brasileira, é só uma massa de força que se transfigura nos Exus. Né? Bom, é isso. Só uma coisa simples que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Salve a Macumba.